Eu convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Tito, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vamos pedir a orientação do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia para com todos nós. Pedimos agora, neste momento, que teu Santo Espírito, que venha nos instruir, nos capacitar para esse momento tão importante que é a pregação da tua palavra, Pai. Que ela venha, Senhor, edificar a nossa vida, edificar a vida dos irmãos, edificar a vida da igreja, e todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai. Que ela venha, Senhor, ser edificadora na vida de muitos, Pai. É assim que nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico que nós lemos, tratar do seguinte tema: os benefícios da graça de Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da graça salvadora de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus, ela é muito ampla. Evidentemente que a maior importância da graça é a nossa salvação. Sem a graça como fundamento da salvação, ninguém salvaria. E essa graça nós recebemos pela fé em Jesus. Eu quero dizer que tudo que temos ao nosso redor é obra da graça, é presente de Deus. Tudo. A obra da criação em 6 dias. No peito de Jesus faz a luz, era escuridão, era trevas. Ele faz, no princípio Deus fez os céus e a terra. Mas sabemos que ali ele foi trabalhando no segundo dia, da água e a atmosfera. No segundo dia, no terceiro dia, quando ele organiza as águas do oceano, os mares, lagoas, surge a porção seca que é terra. Ali ele cria a vegetação. No quarto dia ele faz os luzeiros, sol, lua, as estrelas. Porque sem os luzeiros não haveria vida na terra. Né? Sem a fotossíntese, sem o sol. A lua regulando as marés para que a terra não voltasse a ser coberta. E ele vai falar agora no quinto dia nos animais marinhos, nas aves, importantíssimos para as nossas vidas. E no sexto dia, animais terrestres e o homem. Então, nós temos que dar graça a Deus, porque Ele preparou tudo para que pudéssemos ter vida na terra. Tudo preparado por Deus para que pudesse ter vida na terra. Quando eu vejo muitos procurando vida em outros planetas, não tem sentido, irmãos. O nosso planeta Terra foi preparado por Deus para que tivesse vida. Mas Deus aí, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Graças a Deus. Por quê? Porque quando Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, Ele nos comunicou alguns atributos de Deus. Bondade, misericórdia, amor. Mas é através desses atributos que Deus nos comunicou que nós somos a sua imagem e semelhança. Evidentemente que tem atributos que Ele não comunicou. Só Ele tem.
Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é eterno, Ele é imutável, não tem princípio nem fim. Só Deus tem esses atributos. Mas imagina um mundo, né, em que, se nós, a obra-prima da criação, não tivesse os atributos que Deus nos comunicou, como seria este mundo? Nós também podemos ver a questão da atmosfera. Podemos respirar com o ar que Ele nos deu de graça. Imagina ficar alguns segundos sem respirar, morreríamos. Isso é graça de Deus, né? Ter todos os sentidos perfeitos. Imagina, por exemplo, visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso é graça de Deus, irmãos. Imagine você ser um desses sentidos comprometidos. Como muda a sua vida? Uma pessoa que fica cego, ou fica sem audição, ou sem olfato ou paladar. Na pandemia, na Covid, muitos ficaram sem olfato e paladar. É como se fosse um animal engolindo um alimento, não tem olfato nem paladar. Tudo isso é graça de Deus. Nós temos que ter grato a Deus por tudo isso. Ele preparou tudo para nós, graça de Deus. Os livramentos que Deus nos concede, o quase morri. Quantas pessoas não dizem, eu quase morri? Deus nos deu um livramento. Muitas vezes Ele nos dá livramento, nem sequer percebemos. É graça de Deus. Estar aqui neste momento, aqui louvando ao Senhor, adorando a Deus, é graça de Deus. Podia estar em outro lugar neste momento, no hospital, sofrendo em casa de alguma doença degenerativa, ou fazendo alguma coisa que não agradasse a Deus. É graça de Deus. O nosso nascimento, quantos nem sequer nasceram? Ou quantos morreram ainda numa idade, poucos dias de vida? Quantos morreram com 50 anos, com 80 anos, com 100 anos? Estamos aqui agora porque não chegou ainda a nossa hora. Deus tem um plano para a nossa vida. Tem um propósito. E quando esse propósito ele for concluído, Ele nos leva. Graça de Deus. Acordar todos os dias. Quantas pessoas vão dormir e não acordam no dia seguinte? E você acorda e consegue contemplar a criação de Deus? Isso é graça de Deus. Poder fazer atividades sem a ajuda de outra pessoa. Quantas pessoas para comer precisam da ajuda de alguém? Para ir fazer necessidade física? Para andar? E tantas outras coisas. Precisam da ajuda de uma pessoa. E quando as pessoas fazem isso, essa atividade, sem a ajuda de outra pessoa, isso é graça de Deus. Devemos ser gratos a Deus por tudo, isso é graça de Deus. O cristianismo, ele fala da graça porque ela foi dada por Cristo. Podemos receber esse favor imerecido colocando a fé em Jesus. A graça é um favor imerecido. Muitas vezes, as pessoas confundem justiça, graça e misericórdia. A justiça é fazer o que a pessoa merece. A graça é o favor imerecido, é bondade. É fazer o que ninguém merece. E a misericórdia é não fazer o que a pessoa merece. Eu conto sempre o exemplo da pizza. Tem uma esposa, um casal, tem um filho pequeno. E o filho, ele é muito impossível. E a mãe diz para o pai, não aguento mais, ele está muito impossível. E o pai chama o filho, filho, vem cá, você vai hoje, ficar quieto, e quando eu chegar à noite, se você ficar quietinho, eu vou comer uma pizza com você à noite, com a sua mãe, mas se você ficar impossível, você vai levar 10 palmadas. E quando o pai chega à noite e pergunta para o filho, ou para a mãe, desculpem, como é que foi o dia hoje? Foi pior do que os outros dias. E o pai chama o filho e é para dar 10 palmadas. É a justiça. É fazer o que ele merecia. Mas o pai para na 7ª. E quando o pai para, aí é misericórdia. Por quê? Porque o pai não fez o que ele merecia. Mas aí dá um tempo, o pai chama o filho para comer a pizza. E o filho diz, pai, eu não obedeci. Aí ele diz para o filho, isso é graça, é favor imerecido, é bondade, é fazer o que ninguém merece.
Mas o fato, irmãos, é que as demais religiões do mundo não falam na graça porque a graça veio através de Jesus. Alguns falam de amor, de gratidão, né? Mas a maior parte da população do mundo, nós temos 5 bilhões e 500 milhões de pessoas que não creem em Jesus Cristo. E aí você não pode falar da graça salvadora, né? Essas pessoas precisam colocar a fé em Jesus para ter salvação. É muita gente, irmãos. 5 bilhões e 500 milhões de pessoas num total de 8 bilhões. Nós moramos num país em que podemos professar nossa fé livremente em Cristo Jesus. E isso é graça de Deus, morar num país que podemos fazer isso. Quantos países proíbem, né, de você não falar em Jesus Cristo? É proibido. Né? Mas o mais importante é sabermos que a graça de Deus está em tudo. Mas o mais importante é sabermos que a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. Sem ela ninguém se salvaria. Isso é que o texto vai nos mostrar. A graça como fundamento da salvação. Ele vai agora falar no versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos salvou da condenação do pecado. Como é que a graça nos salvou da condenação do pecado? Com a queda do homem, houve a morte espiritual. Com a queda do homem, houve a morte espiritual. E com a morte espiritual, todos nós nascemos pecadores e estamos afastados de Deus. Mas aí, como é que nós somos religados com Deus? Quando Jesus, no plano de salvação da humanidade, ele veio encarnar e morrer em nosso lugar, ele sobe aos céus e manda o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, eles produzem no homem a regeneração, o novo nascimento, sem o qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai para o céu, ninguém se salva sem o novo nascimento. Ninguém tem salvação sem nascer de novo. Quando Nicodemos busca Jesus à noite para não ser visto, Jesus diz para Nicodemos: importa nascer de novo. Nicodemos não entende. Jesus diz: tem que nascer da água e do Espírito, nascer da palavra, que é a água, e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento, juntamente com a palavra. E quando nós estamos mortos espiritualmente, o Espírito Santo nos vivifica, ele nos dá vida espiritual. A morte espiritual não nos acomete mais, porque o Espírito Santo nos vivificou. É por isso que ele diz que porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É nesse sentido que quando agora nós recebemos o Espírito de Deus, nós agora temos a capacidade de arrependimento e fé. E a partir daí nós vamos colocar a fé em Jesus Cristo. E quando nós colocamos a fé em Jesus, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E a justificação nos dá a condição de tornarmos justos diante de Deus. Mas depois de justificados, nós somos adotados na família de Deus. Nós agora passamos a ser co-herdeiros com Cristo Jesus, né? Justificação, regeneração são atos de Deus, Sem a morte de Jesus, todos nós estaríamos fadados à morte eterna. Então Jesus, ele veio trazer a graça salvadora. A graça nos salvou da condenação do pecado. Esse versículo nos traz essa condição. Nós fomos, né? Ele vai dizer aqui em 1 Timóteo 2, 4, 5, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus veio restabelecer
o relacionamento entre nós e Deus, que havia sido corrompido pelo pecado. Foi isso que aconteceu. A coisa mais importante dessa vida é a salvação. Não tem nada mais importante do que isso. É buscar resolver o problema do pecado, que Jesus lhe deu a oportunidade. Aquele que já recebeu o Espírito Santo, já foi regenerado, ele tem condição de vencer a natureza pecaminosa. Quando pecamos é uma vergonha, porque corremos para os pés de Jesus pedindo perdão. Mas nós sabemos que o pecado de um convertido, ele é diferentemente do pecado do ímpio, né, que é deliberado. O pecado do convertido, ele é acidental. O que deve acontecer antes da segunda vinda de Jesus? Ele diz agora em Tessalonicenses 2:3: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, da perdição. Nós sabemos que o verdadeiro convertido, a prática de vida dele é de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro convertido, ele não tem ódio no coração, ressentimento. Ele não anda em corrupção, ele não é desonesto, ele não anda em pornografia, ele não anda traindo a esposa. Porque a obra de Jesus, certo? Ele traz o efeito na vida do convertido para que ele não faça mais isso, por hipótese nenhuma. Mas o fato é que no versículo 12 ele vai dizer que, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós temos agora uma coisa chamada processo de santificação. Quando recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, esse Espírito de Deus, ele agora vai trabalhar na vida do convertido. É uma mudança de caráter. É um processo presente e contínuo na vida do crente, que ele vai fazendo isso até o final da sua caminhada cristã. Como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É essa santificação que vai fazendo que nós nos tornamos semelhante a Cristo. Adão perdeu a santidade, que ele foi comunicada por Deus. Mas, assim como as demais etapas da salvação, a santificação é bem recebida pela fé. E nós temos que ir com santificação do corpo, da alma e do espírito. A santificação, ela é progressiva. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, constantemente, até o último dia da nossa vida. Diferentemente da justificação e da regeneração, que são atos de Deus, a santificação é um processo que tem a participação do homem. O homem contribui na santificação, sim. Esse processo envolve a participação humana. E ela deve ocorrer em todo o nosso espírito, corpo e alma. Mas agora nós vamos ver no versículo 13 e 14, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um novo e exclusivamente seu, zeloso e boas obras. Mas nós vimos que a graça de Deus nos salvou da condenação do pecado, no versículo 11. No versículo 12, a graça de Deus nos salvou do poder do pecado. E agora no versículo 13 e 14, nós vamos ver que a graça de Deus nos salvou da presença do pecado. Quando é, irmãos, que nós vamos ser salvos da presença do pecado? Na glorificação. Porque quando estivermos um dia com Jesus, nós não podemos estar num corpo incorruptível.
um corpo em pecado. É na glória. Esse versículo 13 e 14, ele fala da glorificação. Quando nós vamos estar um dia com Jesus na glória. Quando um convertido morre, o que acontece na morte de um convertido? De um regenerado, de um justificado, de um que tem um processo de santificação e que ele foi até o fim, ele alcançou a vitória, ele é um vencedor, ele é o eleito de Deus. Mas o fato é que Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, aqueles que iam colocar a fé em Jesus, que iam ser regenerados, que iam ser justificados, que iam ter um processo de santificação, que iam ser da família de Deus, que iam perseverar até o fim, e Deus já escreveu o nome no livro da vida. E uma vez escrito no livro da vida, ele é um salvo, ninguém perde a salvação. E quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos ter um encontro, novamente, a junção da alma que volta com Jesus, dos que estão lá no altar de Deus, com o corpo glorificado, estarão com Ele por toda a eternidade. É nesse momento que a graça nos salvou da presença do pecado. Mas a realização final da salvação será quando Cristo retornar com a alma dos que estão lá no altar de Deus. E aí nós vamos ter nesse momento todos esses salvos na Nova Jerusalém, ou seja, a igreja de Cristo, habitando novos céus e nova terra. Jesus ressuscitou e venceu a morte. E ele deu exemplo para nós. O que aconteceu com Jesus, na sua ressurreição, num corpo glorificado, nós vamos ser parecidos com Jesus. Muitos já morreram por pregar o nome de Jesus. No primeiro século, nós vimos que os apóstolos, depois que eles creram que Jesus era o Messias, o Salvador da humanidade, depois que eles viram Jesus ressuscitado, não tiveram mais nenhuma dúvida. Eles morreram pelo nome de Jesus, morreram pela palavra de Deus, eles eram seguidores de Cristo, os do caminho. Pregaram com intrepidez, sem medo da morte. Porque lá no altar de Deus está a alma de todos os que estão se salvando. Dos que se salvaram na antiga aliança, já o número fechado, completo, representado pelos 144 mil, todos da antiga aliança. Mas as multidões que estão lá hoje no altar de Deus são pessoas da nova aliança, que estão a cada dia morrendo em Cristo, estão lá, a alma está indo para o paraíso. Até a segunda vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez para tirar os pecados. Mas quando ele voltar pela segunda vez, vai levar todos os salvos para morar com ele no corpo glorificado. Aquele que já reconheceu que é pecador, que colocou a fé em Jesus, se arrependeu e que foi justificado, regenerado, ele está aguardando a segunda vinda de Jesus para morar com ele. No final da história, meus irmãos, já está escrito. Os nomes dos que estão salvos estão no livro da vida e terão toda a eternidade com Jesus. Os mortos em Cristo e os vivos que estão em Cristo irão passar toda a eternidade no céu e na nova terra. Isaías 65, 17 diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança de coisas passadas, jamais haverá memória delas. Marcos 12, 25 diz: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos no céu. Essas duas passagens, eu entendo que lá no céu nós seremos família de Deus. Nós não teremos conhecimento de nossos parentes. Aquela mulher que teve 7 casamentos, eles perguntam para Jesus, lá no céu quem será o marido dela? Jesus responde,
que lá no céu não se casa nem se dá em casamento, seremos como anjos. Não haverá lembrança das coisas passadas, porque não há sofrimento, não há choro, não há mais nada. Muitos até dizem que no céu vai ter festa, vai ter churrasco. Eu não creio nisso, né? Mas se tiver, ótimo, irmão. Mas eu não creio. Pela palavra de Deus, eu entendo que lá no céu nós seremos como anjos, como a palavra de Deus diz. E não haverá lembrança das coisas passadas. Porque se tivesse lembrança das coisas passadas, nós teríamos sofrimento. Imagina você chegar lá no novo céu e nova terra e não ver seus familiares que você tanto amava. Vai ter sofrimento? Sim. Mas os mortos sem Cristo e os vivos irão passar a eternidade toda em sofrimento eterno, no lago de fogo, no Guiena, que é a segunda morte. Então, meus irmãos, nós vamos ver que os benefícios da graça de Cristo é muito grande. Ele preparou tudo para que nós pudéssemos ter vida abundante aqui na terra. Ele deixou tudo perfeito para nós. O homem foi que destruiu tudo. Mas o mais importante de tudo isso foi a graça salvadora que ele traz para que todos nós possamos ter salvação e vida eterna. Eu quero concluir dizendo que é através dessa grande demonstração de poder encontramos a esperança para o futuro. A nossa esperança é um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Nada é maior do que isso. Não é fama, não é poder, não é riqueza. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão buscando o ter, ser o homem mais rico do mundo, ter fama, poder, riqueza, e o ser não tão preocupado? Mas sabemos que essa vida é um sopro, a qualquer momento podemos partir. Se você morre sem Cristo, você vai ter sofrimento eterno. Algo melhor está para vir para todos nós que cremos em Jesus Cristo e colocamos a fé nele, né? As simples religiões do mundo são baseadas em personalidades, como o budismo, o judaísmo, o islamismo. Das 5, só o cristianismo afirma que o túmulo vazio do seu fundador, que é Jesus. O único túmulo vazio é o de nosso Senhor Jesus. Todos os demais túmulos não estão vazios. Eu quero dizer que, concluir dizendo que todos os milhões de judeus, hinduístas, budistas e muçulmanos concordam com seus fundadores, nunca saíram do pó da terra na ressurreição. O único que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está lá no céu, preparando lugar para todos nós, com natureza humana e natureza divina, é Jesus Cristo. Não há outro sequer que tenha feito isso, só Jesus. Então devemos buscar a Jesus enquanto é tempo. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Busque a Deus enquanto há tempo, meu irmão. Cuide da sua alma. A única coisa que levamos quando morremos é a alma. E essa alma, quando morremos, imediatamente ela entra em juízo. Ou ela vai entrar em gozo eterno, ou em sofrimento eterno. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido aos irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, por entender, Senhor, que a Tua graça salvadora é o fundamento da nossa salvação. E que sem ela, Pai, não há salvação para a humanidade. O Senhor, na sua bondade, graça e misericórdia, traçou um plano de salvação para a humanidade antes da fundação do mundo, para que nós possamos ter nossa comunhão com Deus restaurada, Pai, que foi perdida com a queda do homem. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós, pela Tua fidelidade, Pai. O Senhor é fiel para com cada um daqueles que Te amam, daqueles que Te obedecem. E o Senhor derrama rica bênção sem medida para todos aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.